Bom dia, amados do YouTube, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Deolano, querendo que vos fale. Nesta manhã, vamos trazer uma palavra sobre céu ou inferno, qual é a sua escolha. Meu querido, muitas pessoas estão equivocadas no contexto que se refere à vida eterna, à salvação aí para o céu. Há um tal de evangelho pregado hoje que não é o de Cristo pela maioria. Se prega o evangelho que não gera arrependimento, não se denuncia pecados, não se mais fala sobre inferno, em que tudo é pela graça, pela graça, pela graça. A graça de Deus não significa bagunça. A graça tem princípios, né? A graça requer renúncia, né? Deus é um Deus de ordem. E Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, duas afirmações e declarações importantíssimas. Ele disse: o caminho que conduz à perdição é espaçoso, e a porta é larga, e muitos entram por ela. Mas o caminho que conduz à vida, a porta é estreita, e ele é apertado, e poucos entram por ele, são os que a encontram, disse Jesus. Então Jesus falou o seguinte, de dois caminhos e duas portas. Ele disse que o caminho que conduz ao inferno, à perdição, ele é espaçoso. E a porta que conduz ao inferno, ela é larga. E muitos entram por ela. É uma verdade. Onde não se há renúncia, onde não se há abandono de erros e de pecados, com certeza é o caminho da perdição, o caminho espaçoso, o caminho da porta larga, que é o inferno. Mas ele diz que o caminho que conduz ao céu, ele é apertado. E a porta é estreita. E poucos são os que a encontram, que entram por ele. Verdade? Porque, meu querido, para ir morar no céu, tem que abandonar erros. Tem que haver arrependimento. Não é emoção. Há uma diferença entre arrependimento e emoção. O arrependimento, quando você se arrepende verdadeiramente, você abandona o erro, abandona o pecado. A emoção não. Você se emocionou por um instante, diz que se arrependeu, mas logo você volta a fazer a mesma coisa. Então não houve arrependimento. Então não se prega contra arrependimento. Só se fala de prosperidade e vitória. Não se prega sobre inferno porque não atrai pessoas, não atrai público. E a preocupação hoje da maioria é ganhar dinheiro, não é almas. É ostentação, vida de luxo pessoal para muitos. Mas pagarão um preço diante de Deus os que fazem isso. Por isso que Jesus falou que haveriam lobos com peles de cordeiro, lobos interiores, em Mateus 7,15. Ele estava se referindo a isso, né? Em que hoje, infelizmente, não se denuncia mais pecados, não se prega contra pecado, não se fala sobre o inferno. Meu querido, mas ainda há remanescentes, homens que têm compromisso com o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus Cristo. Aqui você tem o pastor Deolano, querido, nós pregamos o evangelho há 16 anos. Eu digo para você, se você quer ir morar no céu, meu querido, você precisa abandonar erros, você precisa renunciar e você precisa fazer a vontade do Senhor. Sem abandonar erros, sem abandonar pecados, sem renúncia, não há como você ir morar no céu. Jesus falou para Nicodemos, um doutor da lei, duas coisas. Ele disse em João 3,3, Nicodemos, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. São duas coisas que Jesus falou. Ele disse, aquele que não mudar de vida, não abandonar erros, não nascer de novo, não pode ver o reino. O que é ver o reino, pastor? É os milagres de Deus, o sobrenatural, a manifestação de Deus na vida dele na terra. E não pode entrar no reino do céu, ou seja, não irá para os céus, porque muitos vivem vida de duplicidade, vida sem renúncia, vida que não tem compromisso com o evangelho de Jesus Cristo. Escutam músicas seculares, em que música secular é adoração ao diabo, em que Deus diz Isaías 42,8, minha é a glória e o louvor não darei a homem. Se Deus não dá o louvor dele nem a glória para o homem, imagine para o diabo, meu querido. Mas tem aqueles que se dizem ser cristãos que escutam música secular, que não é nada demais, é para relaxar. Se você para relaxar precisa de uma música secular, é porque o Espírito Santo já não está mais em você. Já se ausentou de você há muito tempo, você está afastado da presença de Deus. Você apenas faz parte de um sistema, de um ritual,
mas não do Evangelho de Cristo. E outras coisas mais, né? Em que Paulo disse, lá em Efésios 5:25, as características daqueles que Jesus vem buscar. Ele disse, o Senhor vem buscar uma igreja para apresentar diante dele assim, gloriosa, santa, irrepreensível, sem mácula e sem ruga. Gloriosa, que manifeste a glória de Deus na sua vida. Não é que dá glória, é que manifeste a glória nas suas atitudes. Por isso que Paulo disse em Romanos 8:19, a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação do Espírito de Deus que se manifeste com as suas atitudes para aqueles que não conhecem o Evangelho, vim para o Evangelho através da manifestação do Espírito de Deus, aqueles que são filhos. Depois ele disse, santa, o que quer dizer santa, pastor? Santa não é religiosidade, é separado do sistema de pecado. Quem é santo, ele é separado, ele não vai como todo mundo vai, não faz o que todo mundo faz. Depois ele disse, sem ruga, ou seja, ruga é defeito, sem mácula também, que é escândalo. Nós vimos muitos escândalos aí no meio. Irrepreensível, sabe o que ele quer dizer? Que permanece fiel à palavra. Por isso Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, em Mateus 24:13. Em Apocalipse 3:11 ele disse, eis que veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que você deve guardar? A promessa da salvação, da redenção. E João, escrevendo em 1 João 2:28, ele disse, filhinhos, permanecei neles, para que quando ele se manifestar, não sejamos confundidos por eles na sua vida. Então, João disse que você deve permanecer nele. Nele quem? Jesus na palavra. Para que quando ele vier, você não seja confundido por ele na sua vida. Porque ele disse em Mateus 7:21, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu preguei em teu nome, eu fui demônio em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. E eu vos direi abertamente, apartado de mim, eu não conheço vós que praticais a iniquidade do pecado. Bom dia e até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus.